que sai dinheiro para financiar essas milícias, essas quadrilhas que, repito, são financiadas em parte com dinheiro público, e eu levei provas disso na CPMI da fake news, e também para o ministro Alexandre de Moraes, para o STF, contra provas. Não são só fatos, são fatos com provas. Não há argumentos, não há fake news que possa contrapor e desmontar uma informação real, uma prova cabal. São milhões, milhões e milhões de reais do dinheiro público. Dinheiro que sai de gabinetes de deputados aliados ao presidente da República. Dinheiro que sai lá do coração do Palácio. Dinheiro que sai através do pagamento de assessores em assembleias legislativas de todo o Brasil. Eu mostrei o esquema aqui em São Paulo, que também foi alvo de busca e apreensão. Um único deputado gastou 1.400.000 em um ano para bancar assessores que trabalham com fake news. E aí, quando a gente fala fake news, a tentativa do discurso dessa gente que trabalha com esse tipo de notícia criminosa é dizer que é uma bobaginha. A fake news é só um erro, ou é só um memezinho, é uma coisa divertida. Não! São mentiras, é um sistema planejado para cometer crimes, é a corrupção. Preste atenção, é a corrupção do debate público. É isso que essa gente faz. São corruptos do debate, são estupradores da decência, da moral, da lei. Essa gente faz isso. São ladrões da verdade e da dignidade, senhor presidente. Nós não estamos falando aqui de uma mentirinha, por acaso, ou de uma crítica um pouco mais dura que chega no nível dos crimes contra a honra. Não! Nós estamos falando de uma quadrilha organizada para promover a corrupção do debate público, para mentir, para enganar, para roubar a verdade, as informações verdadeiras que devem ser disponibilizadas ao povo brasileiro. Então mentem, então enganam, então manipulam. Entre os maiores disseminadores de fake news que nós temos hoje na República estão os filhos do presidente da República. Basta olhar as redes sociais dessa gente. Não sou eu que estou dizendo, os fatos estão aí, basta olhar as redes sociais dessa gente. E vocês vão ver do que é que eu estou falando. Não foi para isso. Não foi para isso, para compactuar com esse tipo de malandragem, de crime, que eu fui eleita. Não foi para compactuar com o crime. Não foi para cometer crime de qualquer espécie. O crime digital, ele não deixa de ser crime porque está nas redes. O Código Civil e o Código Penal não deixam de existir porque o crime está nas redes. E a pergunta que fica é: quantos milhões já foram investidos nesse sistema de milícias para destruir reputações? Até quando nós vamos assistir isso como se fosse um problema pontual aqui ou acolá? Porque eu já passei por isso muitas vezes. Muitas vezes. Outros integrantes desse parlamento já passaram por isso muitas vezes. E amanhã vai ser você que está me ouvindo. Vai ser o outro parlamentar que está defendendo esse tipo de crime. Porque esse tipo de milícia ataca a todos que tem dignidade, moral e espinha ereta. É isso que nós estamos vendo. E a pergunta que precisa ser respondida, senhor presidente, é: quem são os funcionários, aliás, quem são os empresários que também ajudam a financiar isso? Que pagam robôs para disparos em massa, para destruir reputações? Quem são essas pessoas? O Supremo está na cola. Hoje, blogueiros dos bolsonaristas receberam a visitinha da Polícia Federal. Também foram alvos alguns parlamentares que há muito tempo estão nos esquemas de disseminação de fake news. E também alguns empresários. A verdade precisa ser dita, rasgada. Todo o véu tem que ser rasgado e a verdade mostrada para a população brasileira. Chega de penumbra. Chega de gente passando pano para criminoso. Chega de gente fingindo que nada está acontecendo porque gosta de um deputado aqui, de outro ali, ou porque tem uma certa simpatia pelo presidente ou pelas pautas. As pautas do Brasil continuam as mesmas. As pautas que nos elegeram, que nos levaram
a chegar ao poder para ajudar a mudar esse Brasil continuam as mesmas. E eu, assim como qualquer pessoa decente de bem, vai continuar lutando pelas pautas de um Brasil grande, moderno, livre. Um Brasil com crescimento econômico. Todos nós queremos isso. Mas isso não nos dá o direito de fingir que não estamos vendo crimes acontecendo debaixo do nosso nariz. E agora vem o PGR, Augusto Aras, dizer que quer a suspensão do inquérito. Mas, ora, o próprio AGU, ligado à presidência da República, durante 2 vezes disse que essa investigação era constitucional e deveria ser mantida. Quem está certo? O PGR ou o AGU? Ou agora porque bateu ali, no cangote de gente do Palácio do Planalto, esse inquérito deve ser suspenso? Não, não deve. Nós precisamos saber toda a verdade. Nós precisamos esmiuçar, entender, puxar todo o fio desse novelo. A CPMI da fake news precisa concluir o seu trabalho. E eu vou dizer para o senhor presidente, há muita informação. E hoje, apenas um pedaço desse coração, dessa milícia, foi pego pelo STF. Tem muito mais gente que cairá e que está nessa rede de crimes. Uma rede que ataca pessoas decentes, morais e que simplesmente tem a coragem de falar a verdade para esse país, para essa nação, de olhar nos olhos e dizer simplesmente a verdade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Poupo-os da leitura dos demais parágrafos, porque o caput do artigo é suficiente. O que está acontecendo no Brasil é flagrantemente contrário ao que estabelece o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e ao que estabelece a própria Constituição da República Federativa do Brasil. A instauração deste inquérito das fake news, independentemente de quem está sendo investigado, não entrarei neste mérito, posso concordar ou discordar das ações de quem está sendo investigado. O inquérito em si é fake. O inquérito é fake. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando o instaurou, indicou como relator ministro Alexandre de Moraes, ferindo também a lei, porque não deu, aliás, a própria Constituição, ao juiz natural o direito de agir como relator. Não houve sorteio, foi uma indicação do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje, senhor presidente, vemos, portanto, acontecendo no Brasil verdadeiros abusos. A vítima, ou suposta vítima de fake news, é ao mesmo tempo acusadora, investigadora e julgadora. Digam-me, em que Estado de Direito nós vivemos? Em que democracia séria no mundo uma suposta vítima pode ser ao mesmo tempo acusadora, investigadora e julgadora? Não posso ser menos duro nas minhas palavras. E não posso, senhor presidente Rodrigo Maia, deste parlamento, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, não posso deixar de exigir uma postura crítica também deste parlamento que representa o povo brasileiro e cujos integrantes todos juraram defender a Constituição. Não posso aceitar omissão neste momento, senhor presidente. Pena que lá atrás, quando começou este abuso contra as revistas Cruzoé e o site Antagonista, pena que poucos se pronunciaram, mas eu estive aqui nesta tribuna. Pena, senhor presidente Rodrigo Maia, pena, senhores deputados, que quando tentou-se instalar uma CPI da Lava Toga no Senado Federal, o próprio senador Flávio Bolsonaro pediu para seus colegas, constrangeu, segundo relatos feitos alguns dos seus colegas, inclusive juíza Selma e Major Olímpio,
do Partido Social Liberal, do PSL, constrangeu-os a retirarem as suas assinaturas. O processamento de pedidos de impeachment de ministro do STF, não é demais lembrar, é competência privativa daquela casa, do Senado Federal. Lá atrás também, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o próprio Advogado-Geral da União, hoje ministro da Justiça, André Mendonça, declararam que o inquérito podia prosseguir porque era constitucional. Hoje chegamos a esta triste situação, quando claramente, inclusive no caput do artigo 43, diz que quaisquer inquéritos devem estar relacionados ao que acontece na sede ou dependência do tribunal. Ou os ministros do Supremo Tribunal Federal se confundem com a própria instituição? São 11 Supremos onde quer que estejam no Brasil? E diz ainda, repito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, o que não é o caso de muitas das pessoas cujos sigilos foram quebrados, bancário, financeiro, telefônico, nem o de muitas das pessoas que tiveram busca e apreensão determinadas nesse dia. Portanto, senhor presidente, repito, independentemente de gostar ou não gostar dos que estão sendo investigados ou de suas atitudes, independentemente de rejeitar as práticas ou não, e em defesa, senhor presidente, das instituições, da nossa Constituição, esse inquérito fake tem que parar, porque hoje pode ser contra pessoas de quem alguns dos deputados aqui não gostam, amanhã pode ser contra qualquer um de vocês. A pior ditadura que existe é a do judiciário, e não podemos deixar que este tipo de inquérito prospere no nosso país, senhor presidente. Fica aqui o meu profundo desabafo, respeito à Constituição, respeito às instituições, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, Poder Executivo, portanto, Parlamento, e por isso mesmo, por ser o profundo respeitador das instituições num Estado de direito, não posso deixar de pronunciar duramente neste dia triste para a nossa nação. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência.